Depois da festa no interior, o perigoso retorno à capital. Apesar da queda de 80% do número de acidentes, o São João nas estradas registra tragédias. Na linha verde, 4 pessoas morreram depois de uma batida entre um carro e um ônibus. O enterro de 3 das vítimas foi hoje. A quarta vítima do acidente é o paulista Marcelo Macombi, que morava há 3 anos na Bahia. Ele era professor da Universidade Federal do Recôncavo e namorava com Gabriela, aluna do mestrado. O corpo de Marcelo será enterrado em São Paulo. Dezenas de pessoas ficam feridas na guerra de espadas de Cruz das Almas, que desafiou a proibição da justiça. Eu não me considero espadeiro nenhum, Cruz das Almas hoje se considera ilegal. E tem crime misterioso na região metropolitana. Mulher é assassinada dentro de casa por homens encapuzados. Estou sofrendo muito pela perda dela. E claro, a empolgação da torcida do Bahia. Tricolor ganha mais uma partida fora de casa e sobe na tabela de classificação. Não tem essa de medo não, vamos jogar. E o Corinthians que arruma um jeito de jogar também. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. Depois de quase uma semana de festa no interior da Bahia, milhares de pessoas retornaram a Salvador pelo ferry-boat e também pelas estradas, onde o fluxo foi intenso até o começo da manhã de hoje. A boa notícia, Carol, é que nas rodovias federais que cortam o estado, o número de acidentes caiu cerca de 80% durante o São João. E quem tem mais informações ao vivo é a repórter Léo Rodrigues. Boa noite, Léo. Essa queda é resultado de maior prudência dos baianos ao volante? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Resultado de uma maior prudência por parte dos motoristas, mas também e principalmente pelo reforço na fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal. Muita gente trabalhando aí esquema de plantão durante uma semana até o meio-dia de hoje, aí combatendo as imprudências, a criminalidade, enfim. Outro detalhe que a gente não pode esquecer é que o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidente. Com a estrada cheia, com muitos veículos, os motoristas não puderam se exceder e isso aí acabou contribuindo. Como vocês disseram, 80%, houve redução de 80% no número de mortes nas rodovias federais. Este ano foram 187 acidentes, com 114 feridos e 4 mortes. No ano passado, em 2010, foram 258 acidentes, com 125 feridos e 21 mortes, um número bem maior no ano passado. Agora, se houve redução nas rodovias federais, na BR-324, aconteceu o contrário nas rodovias estaduais. Houve um aumento aí de 66% no número de mortes. Ao todo, foram 10 nesse feriadão, sendo que 4 dessas mortes aconteceram em um único acidente na BA-099 no domingo. Hoje à tarde nós acompanhamos o enterro de 3 dessas 4 vítimas. Muito abalados, os parentes preferiram o silêncio. Foram enterrados no cemitério Jardim da Saudade os corpos de 3 vítimas. O de Fred de Souza Simões, de 28 anos, da noiva dele, Joyce Santana de Castro Souza, de 27, e Gabriela da Luz, de 30 anos. A quarta vítima do acidente é o paulista Marcelo Macombi, que morava há 3 anos na Bahia. Ele era professor da Universidade Federal do Recôncavo e namorava com Gabriela, aluna do mestrado. O corpo de Marcelo será enterrado em São Paulo. O acidente foi na linha verde, próxima à cidade do Conde, a 155 quilômetros de Salvador. O carro com os 2 casais vinha de Aracaju. O veículo invadiu a contramão e bateu de frente com um ônibus que estava no sentido oposto. Os 4 ocupantes ficaram presos nas ferragens e morreram na hora. Quem dirigia era Gabriela. A polícia trabalha com 2 hipóteses. Ou ela cochilou o volante ou fez uma ultrapassagem na hora errada. O que vale salientar é a imprudência do povo. As pessoas estão muito imprudentes. E isso tem causado, inclusive, outros acidentes, né? Alguns hoje sem vítima, mas esse, infelizmente, com 4 vítimas fatais. O acidente aconteceu por volta do meio-dia de domingo. Os corpos só foram retirados 7 horas depois. Primeiramente, devido ao deslocamento, nós viemos de Simões Filho, Bahia, para aqui para o quilômetro 122 da linha norte. E devido também ao atendimento da perícia técnica, que foi deslocada do município de Alagoinhas para cá. Por isso que ocorreu a demora por perícia e retirada dos corpos do carro. E a gente vai continuar falando aí sobre a Operação São João nas estradas. Eu converso agora com o inspetor rodoviário Rogério Tosta. Boa noite. A gente viu aí, houve um aumento nas rodovias estaduais, mas nas federais houve essa redução no número de mortes, o que é muito bom, muito positivo. Além do aumento, o reforço na fiscalização, houve uma mudança de estratégia também.
Sem dúvida. A seção de policiamento adotou uma estratégia um pouco diferente nessa operação. Foi feito uma forma de fiscalização diferenciada. As equipes elas ficaram muito mais móveis, tendo assim uma condição de fiscalizar mais pontos em menos tempo. Ou seja, muitos motoristas, inclusive, eram pegos de surpresa com a fiscalização, porque tem gente assim que dirige, aí quando vem a polícia rodoviária diminui a velocidade, age com prudência e depois acaba lá na frente, sem ter algum policial de olho, cometendo uma imprudência. Então, com essa estratégia, isso não pode acontecer. Exatamente. Com essa estratégia, as equipes, foi feita assim uma ideia de multiplicidade de equipes. E isso coibiu bastante o motorista infrator. Inclusive com motocicletas, que dá maior mobilidade, né? Tivemos o reforço de colegas de outros estados, de Brasília e Espírito Santo, e a equipe de motociclistas estava toda trabalhando na 324. Tá, ok, muito obrigada pela entrevista. Voltamos aos estúdios. Juca. Obrigado, Léo. Continuam internadas 3 crianças atropeladas ontem em Itabuna, no sul do estado. Um menino de 12 anos teve traumatismo craniano e precisou passar por uma cirurgia. O acidente foi causado por um jovem de 18 anos que dirigia sem habilitação. Segundo a polícia, Hudson Souza Salles Nunes, de 18 anos, seguia pela Avenida Bionor Rebouças, no bairro São Roque, quando de repente subiu numa calçada e atropelou 3 crianças, de 10, 12 e 13 anos de idade. Testemunhas informaram à polícia que o rapaz participava de um pega, quando perdeu o controle do veículo e invadiu o passeio. Reconheceu não ser habilitado, porém que a mãe autorizou que ele pegasse o veículo. Que ele estava trafegando para encontrar com a namorada, oportunidade que passou uma moça que ele foi olhar, perdeu a direção e subiu um passeio, vitimando as 3 crianças. Autuado em flagrante, Hudson Souza Salles Nunes, que não quis gravar a entrevista, sairá do plantão da delegacia de Itabuna, direto para o conjunto penal da cidade. As crianças de 10 e 12 anos estão internadas no Hospital Manuel Novaes e a de 13 anos permanece no Hospital Calixto Midles Filho. Daqui a pouco, a repercussão dos resultados de Bahia e Vitória pela rodada do Brasileirão no fim de semana. E ainda, mesmo proibida pela justiça, guerra de espadas toma conta do São João de Cruz das Almas. O Bahia Record volta daqui a pouco.